Fala, torcida do Vasco! Você está no Notícias do Vasco hoje, o canal que traz tudo sobre o gigante da colina. Informações, análises e as novidades mais quentes do nosso Vascão, sempre em primeira mão. Inscreva-se, deixe seu like e fique por dentro de tudo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Gente, esse é o Twitter, tá? O Vasco estreia hoje, Lucas Pedrosa. Na temporada? Aí já irritou a pessoa. Na Copa do Brasil, Veneluí. Na temporada, porque Carioca não vale nada. Rondonópolis. Esse jogo é em Cariacica. O Flávio Nick preparou o quê? Uma reportagem sobre a expectativa para esse jogo. Rodou. O assunto entre os vascaínos agora é a Copa do Brasil. Um título que o clube persegue há 14 anos. Na última edição, o Vasco chegou na semifinal, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Mas eu acho que nessa temporada, com esse time que a gente tem, com o treinador novo, dar uma encaixada, a gente consegue ir até mais longe, buscar uma... Eu acredito, mas eu também sou realista, eu vejo que assim, as contratações têm que chegar. Difícil impossível a gente não trata dessa forma. O regulamento da Copa do Brasil mudou esse ano. Se o Vasco empatar com a União Rondonópolis nesta terça em Cariacica, a decisão da vaga vai para os pênaltis, o que pode deixar o vascaíno confiante, já que no ano passado o time superou 3 adversários nas penalidades com defesas do Léo Jardim. Dá uma segurança maior pro coração vascaíno, tendo um paredão como o Léo Jardim lá. Ele é um dos jogadores principais do time, né? Se não for o principal, porque quem veio para poder fazer esse papel não tá fazendo não tá correspondendo não. Inclusive até mesmo o nosso garoto Coutinho tá meio complicado o negócio dele no nosso time. É difícil de acreditar que ele veio para jogar. Claro que os torcedores esperam não passar pelo sofrimento dos pênaltis. Se ele utilizar a formação tática que ele utilizou no Flamengo e Vasco no segundo tempo, é o caminho. Se for com o time principal, arrisco a dizer que um 2-0 está de bom tamanho. Agora com a equipe mais mista, infelizmente eu acredito muito na possibilidade de derrota do nosso time. O técnico Fábio Carilli ganhou 2 reforços importantes. Jair foi relacionado depois de ser poupado contra o Flamengo. E o Ryan volta após conquistar o título sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Moleque novo, veio da base, joga muito, confio, acredito no futebol dele, eu acho que ele pode ser uma boa opção ali nas pontas, já que a gente está sem o Adson, acho que ele pode ajudar bastante na criação, então até na finalização para o gol, para a gente sair com essa vitória. Não, eu acho que o Ryan já buscou uma maturidade ali, agora com esse título da seleção, ele vai vir ainda melhor. Eu acho que é a peça ali que a gente está precisando na frente. Lembrando que a regra mudou, né, Lucas Pedrosa, para a Copa do Brasil nessa fase. Para quem não lembra, nos últimos anos, o visitante, que no caso é o Vasco, é o time de maior investimento, vamos chamar assim, né? Ele visitava, no caso, Rondonópolis, se desse empate, a classificação seria do time visitante. O que eu achava até um pouquinho injusto, né? Sim. Agora empatou pênalti, tá? E aí quem vencer leva. O Lucas Pedrosa, esse jogo em Cariacica, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do Vasco lá, um público muito bacana para esse estádio, sempre né, em Cariacica, mas agora batendo números expressivos. Lucas Pedrosa, para esse jogo, eu quero que você fale, tem alguma novidade, algum drone, alguma coisa, ou vai ser aquele Vasco que todo mundo conhece, hein, o Pedrosa? Devem ter algumas mudanças nesse time, justamente por conta da boa partida que o Lucas Freitas fez contra o Flamengo no Maracanã. Você elogiou muito ele aqui, exatamente, um zagueiro que realmente se provou nessa partida, que para mim é o adversário mais difícil que o Vasco poderia ter nesse início de ano, e apesar da derrota ele fez um bom jogo. Outras mudanças, o Jair e o Paulinho devem voltar ao time titular e lá na frente deve manter a mesma equipe. A boa notícia é que o Ryan, que foi campeão sul-americano sub-20, como um dos destaques, vai estar relacionado, inclusive ele chegou hoje lá no Rio de Janeiro, junto com os 2 reforços do Botafogo, o Natan e o Jair, e ele vai direto para a Vitória. Então o grupo já está lá, mas ele vai encontrar o grupo lá. O Vasco deve ser escalado com o Léo Jardim, o Paulo Henrique voltando também depois do desconforto que ele sentiu. Na zaga, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton. No meio, Jair, Tietê e Paulinho. E lá na frente, Coutinho, Lucas Zucarilho e o Verratti sendo o centroavante. Pode ter alguma mudança, Pedrosa?
Acho muito difícil, por exemplo, que o Ryan comece como titular Gosta sem ter desse treinado. Vasco, Pedrosa? É o ideal pra você? Eu acho que é o melhor que o Vasco tem, entendeu, Fernanda? Porque, assim, a partida, por exemplo, que o Hugo Moura fez, que o Cocão, por exemplo, jogou melhor do que o Hugo Moura no último jogo. Mas o Hugo Moura, na minha visão, ele não ganha a vaga do Jair em hipótese alguma. É um jogo que o Vasco vai ter que propor o jogo, então, obviamente, a qualidade técnica do Jair e do Paulinho são maiores do que a do Cocão e também do Hugo Moura. E, cara, é até o que o rapaz falou ali, o torcedor vascaíno falou no VT. É a hora do Coutinho chamar a responsabilidade, é a hora dele chamar um pouco esse talento que ele tem e colocar dentro de campo, porque até agora, apesar do Vasco no contexto, principalmente sem os pontas, não conseguir ajudar o Coutinho também tem que se ajudar, na minha visão. Então vai jogar lá em Cariacica com a força da torcida, o gramado lá não é um dos melhores, mas também não é um gramado ruim, então não vai ter desculpa. O Vasco precisa vencer, não só pelo regulamento, mas também para dar um recado para sua torcida, porque está devendo muito nesse início de ano. Vene, e o Vasco já está em Cariacica, já está lá no Espírito Santo, foi recebido por uma grande festa dos torcedores, o que é normal para o Vasco, né? A partida vai ser no estádio Kleber Andrade, que inclusive a equipe do Rio mantém um recorde, né? O Vasco mantém um recorde de público desde a reinauguração, que foi em 2014. O que você tá assim, me olhando assim? Não, tô analisando o E pessoal. essas são imagens super comuns, assim, quando a gente coloca o Vasco jogando em Cariacica, em Vene Casagrande. Não tem nada atípico. É sempre esse carinho aí na chegada do Vasco. Independentemente de onde o Vasco chegue, é sempre esse carinho que o torcedor vascaíno dá ao elenco, porque a gente está falando de um clube que tem uma torcida imensa, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E isso faz com que a pressão em cima do Vasco da Gama aumente ainda mais, porque embora seja um jogo fora de casa, mas eles vão se sentir em casa, porque a grande maioria, obviamente, vai torcer para o Vasco. Só que, Fernandinha, eu não consigo cravar aqui que o Vasco vai passar com facilidade, não por conta do desempenho diante do Flamengo. Vou pegar o jogo anterior, diante do Sampaio Corrêa, que foi um jogo muito ruim do Vasco da Gama. E vamos dizer que o nível do adversário é basicamente o mesmo, né? Sampaio Corrêa e o adversário de hoje. Então, acho que assim, a pressão é muito grande. Eu acho que o Vasco ele precisa dar uma resposta ao torcedor vascaíno, porque a atuação diante do seu maior rival, o Flamengo, foi uma atuação pífia, patética, sobretudo no primeiro tempo. Mas eu acho que o Vasco, mesmo com muitas dificuldades, jogando mal nesse início de temporada, acho que o Vasco é o favorito para esse duelo. É mesmo atuando fora de casa, mas os torcedores vascaínos vão abraçar esses jogadores. Muito bem. Lucas Pedrosa, você tem um drone sobre a contratação de Nuno Moreira, é isso? Isso mesmo, Fernanda. A gente já trouxe ontem sobre o Benjamin Garré, que está certo com o Vasco da Gama, e agora o Vasco busca mais um ponta. O Garré é ponta direita e o Nuno Moreira é ponta esquerda. É um dos destaques aí do futebol português, do campeonato português nessa temporada. Já jogou no Vizela também, ponta esquerda, tem bom chute, é um jogador que participa bastante de gols. E o Vasco da Gama topou pagar o valor da multa rescisória dele, que é de 3,5 milhões de euros ao time do Casa Pia. O problema é, o Casa Pia tem uma insegurança com o Vasco da Gama por conta da compra do Cleiton lá atrás, feita pela 777. O Vasco ainda ainda tem alguns valores a pagar ao Casa Pia e por isso o Casa Pia está pedindo garantias financeiras para que o Vasco possa fazer essa contratação. O que seriam essas garantias financeiras? Além dos papéis e dos documentos, a pedida do Casa Pia é uma entrada maior no parcelamento que o Vasco vai fazer. Então essa entrada deve girar em torno aí de 1 milhão de euros. O Vasco já tem um acerto com o jogador salarial, com as bases salariais, e agora aguarda esse desfecho positivo com o Casa Pia, esse aceite do Casa Pia para que ele possa viajar para o Rio de Janeiro e ser o reforço do Vasco da Gama. Tá muito próximo, Pedrosa? Cara, o negócio tá bem encaminhado, mas enquanto o Casa Pia não aceitar as garantias, não tem negócio fechado. Porém, considero uma boa contratação. Não é do nível do Bruma, por exemplo, que era o outro jogador que o Vasco queria para essa posição, mas é um bom jogador, tem 25 anos, pode crescer aqui no futebol brasileiro, não vai ter a barreira da língua, é um cara que chega para ajudar bastante o Vasco da Gama, que não tem nenhum nessa posição. Eu quero que você fale já quem é esse jogador, assim, falar um pouco das características dele, mas antes vou com você, Vene, em relação a essa questão. Pedrosa fala com cautela. Tá próximo, Pedrosa? Tá, mas blá, blá, blá. E aí a gente conta aqui pro nosso telespectador, Vene, que hoje a gente vive no auge de toda a história da comunicação, a velocidade da informação. E aí a gente tem dois aqui apuradores que têm técnicas que... Eu falo que o apurador é como um cirurgião, né? Ele precisa ter a técnica apurada para conseguir encontrar e deixar a notícia perfeita para te entregar. Ele apura, ele liga, ele checa, enfim, eles têm as técnicas dele aí, por isso que são dois grandes apuradores. E aí o que a gente vê muito hoje, Vene Casagrande, é
Às vezes vocês vêm com uma apuração pronta e aí não acontece, mas porque vocês estão tão ponto a ponto ali com o que está acontecendo, que várias já não aconteceram na história do futebol, mas hoje vocês conseguem levar minuto a minuto essa conversa para o torcedor, não é isso, Vene? Eu posso pegar 2 exemplos bons que aconteceu com o Flamengo recentemente. O primeiro, Claudinho, na última janela de transferência, que até vídeo de anúncio o Flamengo já tinha preparado, em cima da hora o jogador recuou e fez a mesma coisa com o Palmeiras recentemente, e a presidente Leila Pereira veio publicamente reclamar da postura do jogador. E agora o Lohan, que estava muito próximo de ser vendido. O rapaz chegou aí ao aeroporto, gente. Ele estava pronto para embarcar, ele só não embarcou porque não teve autorização dos seus empresários. Então, assim, de fato, foi o que você mencionou. A gente é tão cobrado, entre aspas, pelos torcedores para ficar fazendo uma espécie de tempo real de negociação, que quando não acontece aquilo que a gente já imaginava ou planejava, como é o caso desse jogador com o Vasco da Gama, que está muito próximo. E que é super normal em qualquer negociação. E é isso, acontece, não tem jeito. Agora, você só dá para dizer que o jogador foi contratado quando de fato ele assina. Só assina. O Rony, por que exemplo... nem veste a camisa não, porque eu já vi o Rony com a camisa do Isso. Fogão e nunca chocolate. Teve um jogador recentemente no Botafogo que foi anunciado e acabou não vindo. Qual foi? O lateral? Era um lateral, não era? Era, eu vou me lembrar o nome dele. Foi anunciado e acabou não vindo. Isso acontece, infelizmente isso acontece. E de fato, foi o que você falou, acho que a gente está vivendo o auge da comunicação, porque é basicamente um tempo real de qualquer negociação. Então não cobrem os meninos se as coisas não acontecerem. Eles estão... Só Manafá, o nome do lateral do Botafogo. Manafá, eles só estão trazendo as notícias... Sabe aquela fofoca boa, que tem aquela vizinha boa, que ela sabe tudo que tá acontecendo? Mas aí o casal não voltou, gente. Mas ela sabe. A culpa não é dela que o casal não voltou. Ela só tá te contando. Eu digo mais, Fernanda. Tem um problema nisso tudo também, que as pessoas, elas querem ouvir o que elas esperam que aconteça. Quando a gente traz a verdade e não agrada, as pessoas reclamam com o emissor. E a culpa não é do emissor. Não. A gente está aqui para trazer a verdade, não para agradar quem está nos ouvindo. Se a nossa notícia te agrada, ótimo, show de bola. Se a nossa notícia não te agrada, cara, paciência. É melhor do que ficar sendo enganado, é melhor do que cair em fake news. Ou não saber. Inclusive, teve torcedor vascaíno me xingando nas redes sociais quando eu falei que o Rony ia pro Atlético Mineiro. Porque você torce contra o Vasco, ele vai pro Vasco, ele vai pro Vasco. E hoje ele tá lá vestindo a camisa do Atlético Mineiro. E quando o homem tá de férias, quem que fica trabalhando? Vamos pagar meu salário também. Toma! É isso que é o ponto. O Vene estava errado? Não. Ele poderia ter ido pro Vasco? Poderia. É isso. Poderia ter ido pro Vasco. Ficou acertado com o Vasco e não tinha acerto com o Palmeiras. É isso que você falou, que a pessoa quer ouvir aquilo. Essa é a questão. E pode ser qualquer um, gente. Por exemplo, o Botafogo estava próximo lá do Bitelo, correto? Perfeito. Aí vem um jornalista do Botafogo e diz assim, melou o Bitelo. A culpa é do jornalista. Não é a culpa do Botafogo, não é a culpa do Bitelo, entendeu? A culpa é do jornalista. Mas vocês também têm que saber esse é o mundo que a gente está vivendo. A notícia que você busca. Porque também tem gente que fala para ter o clique. Não porque é o caso tem torcedor de contratação também. Esse gosta. Lucas Pedrosa, quem é o Nuno? O Nuno é um jogador, ponta esquerda, 25 anos, que foi revelado lá no futebol português, fez uma boa temporada pelo Vizela, inclusive já foi treinado até pelo Álvaro Pacheco. Gente! O Boina. O Boina. É verdade. Mas nessa temporada... Tem números históricos o Álvaro com o Vasco, né? Nessa temporada ele tá jogando no Casa Pia e tá indo muito bem, tem 5 gols, tem 5 assistências, inclusive o Braga, que vendeu o Bruma para o Benfica, estava de olho na contratação desse jogador. Então é um atleta que chegaria realmente para ainda se adaptar, mas obviamente é um cara que já tem bons números numa liga portuguesa que é interessante, digamos assim, e que eu acho que chegaria para ser um jogador aí, nesse momento, principalmente titular da ponta esquerda. E aí, torcida, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo.